Um selo dentro da DC Comics que veio com a intenção de apresentar histórias mais adultas, se comparadas com o padrão de super-heróis. Esse é o selo Vertigo. Uma vertente tão boa das HQs que é quase considerada como uma outra editora. Inclusive eu já fiz um vídeo aqui dedicado à origem e à história da própria Vertigo, e o link para esse vídeo está aqui na descrição. O selo foi criado em 1993, recebeu quadrinhos até herdados da DC, feitos antes disso, mas infelizmente foi encerrado em 2020. A Vertigo deixou saudades, mas deixou também um legado de ótimas séries em quadrinhos. É por isso que eu tô aqui hoje para listar o que, na minha opinião, são os 12 melhores quadrinhos da Vertigo. Essa lista não tá na ordem de melhores ou piores, nem nada do tipo. E o que eu vou falar aqui não é necessariamente uma única HQ. Pode ser considerado mais um título, porque são séries de quadrinhos. Mas independente de qualquer coisa, eu não poderia começar essa lista sem falar do meu quadrinho favorito. Um dos grandes nomes que pavimentaram a Vertigo como um todo. Eu tô falando de Sandman. Sandman é uma série de quadrinhos criada por Neil Gaiman de 1989 até 1996, com 75 edições. Neil Gaiman criou uma HQ que explora conceitos, aspectos fundamentais do universo, só que personificados como os 7 perpétuos: destino, morte, desejo, desespero, destruição, delírio, e usando o sonho como o protagonista da história. É um quadrinho que aborda temas oníricos, trazendo figuras mitológicas, históricas e fictícias que habitam o mundo do sonhar, trazidos numa linguagem ao mesmo tempo simples e densa, que te fazem pensar, e cada um tem uma leitura distinta, transformando Sandman num tipo de filosofia de vida. E para mim, é uma obra de arte. O próximo da lista é um dos grandes motivos do selo Vertigo ter existido para começar. Essa é a Saga do Monstro do Pântano, de Alan Moore. O Monstro do Pântano foi criado por Len Wein em 1972, mas quando Alan Moore foi contratado pela DC e começou a escrever o personagem, veio uma reformulação total e um salto em popularidade. A Saga do Monstro do Pântano começou a ser escrita em 1984 e durou desde a edição número 20 até a número 64 nas mãos do Alan Moore, trazendo histórias mais maduras, sombrias e complexas, onde Alec Holland era um cientista botânico que trabalhava num experimento secreto envolvendo a criação de uma fórmula de biorrestauração, mas num ataque de sabotagem, Alec é exposto aos produtos químicos perigosos e pega fogo no seu laboratório. Desesperado para sobreviver, ele mergulha num pântano. E com a combinação dos produtos químicos, a fórmula que ele estava trabalhando e a vegetação do pântano, ele se transforma no monstro do pântano. O que antes era só um monstro no começo das histórias do personagem, agora era uma criatura elemental, uma fusão de homem e planta, com uma forte conexão com a natureza, se tornando o guardião do verde. O quadrinho tem histórias recheadas de relação entre a humanidade e a natureza, os efeitos da degradação ambiental e da poluição, a luta entre o bem e o mal e a busca pela própria identidade. E ainda falando em Alan Moore, um outro clássico que foi feito fora da Vertigo, mas passou a ser integrado no selo e se tornou um dos grandes monumentos, esse é V de Vingança. A HQ foi criada por Alan Moore e David Lloyd, ainda publicada na revista britânica Warrior em 1982 e foi finalizada depois na DC em 1989 e foi reimpressa com o selo Vertigo. A história se passa num futuro distópico, onde uma versão totalitária do governo britânico controla a sociedade depois de uma guerra nuclear. O protagonista, conhecido apenas como V, é um revolucionário que usa uma máscara de Guy Fawkes e está disposto a derrubar o governo e instaurar a anarquia. Abordando autoritarismo, fascismo, liberdade individual, vingança e justiça, o quadrinho se tornou icônico e a máscara do protagonista se tornou símbolo de luta contra o poder tanto dentro como fora dos quadrinhos.
principalmente depois de receber um filme em live action que foi bem recebido. O próximo da lista foi criado por Alan Moore nas páginas do Monstro do Pântano, mas não foi desenvolvido por ele. Foi Jamie Delano quem desenvolveu John Constantine na maravilhosa série Hellblazer. A HQ começou em 1988 e pelo menos essa série principal teve 300 edições. A história de Hellblazer acompanha as aventuras de John Constantine, um ocultista britânico e detetive paranormal que enfrenta uma série de ameaças sobrenaturais, demônios, bruxas, além de grandes questões existenciais, sociais e políticas. Às vezes usando o sobrenatural como metáfora para explorar os temas mais obscuros do mundo real. Constantine é um anti-herói complexo e muitas vezes moralmente ambíguo, lidando com as suas próprias falhas e demônios interiores enquanto tenta salvar o mundo do horror sobrenatural. Constantine ficou amplamente conhecido também graças a um live action, não por ser muito fiel, mas pela alta qualidade do longa estrelado pelo icônico Keanu Reeves, além de uma série em live action um pouco mais fiel ao material original. Indo agora para algo mais atual, entre aspas, uma série de quadrinhos que até ganhou uma série em live action recentemente. Eu tô falando de Sweet Tooth. Sweet Tooth foi criada por Jeff Lemire em 2009 e teve 40 edições. A HQ é uma mistura de drama, ficção e aventura, explorando temas como sobrevivência, identidade e humanidade num mundo pós-apocalíptico. Porque esse mundo passou por uma misteriosa praga que matou a maior parte da população e levou ao surgimento de híbridos humanos-animais. Assim, o protagonista é Gus, um menino com chifres de cervo, que embarca numa jornada através de um mundo perigoso e desolado, encontrando outros sobreviventes e descobrindo segredos sobre a sua própria origem e a origem da praga que praticamente acabou com o mundo. O quadrinho tem uma narrativa envolvente, um estilo artístico único, num tom até meio sujo, bem diferente da série em live action que recebeu a partir de 2021. Outro quadrinho que veio pela segunda invasão britânica nos anos 2000 foi Y, o Último Homem. A série foi criada por Brian K. Vaughan, publicada entre 2002 e 2008, com 60 edições. Aqui, o mundo passou por um evento catastrófico que matou todos os mamíferos com o cromossomo Y no planeta, ou seja, machos. Mas um homem e um macaco sobreviveram. Yorick Brown e o seu amigo de estimação, Ampersand. E o que pode parecer legal para alguns num primeiro momento, se mostra totalmente o oposto às vezes. A obra se destaca por abordar temas complexos e muito bem escritos. Temas com questões como gênero, religião, moralidade e sobrevivência, mergulhando nas consequências sociais, culturais e políticas de um mundo sem homens. Y também recebeu uma série em live action, mas diferente dos outros títulos aqui, não foi muito bem recebida. O próximo da lista é o favorito de muitos e vem com uma premissa inusitada. Esse é Preacher. Preacher foi criado por Garth Ennis e publicado entre 1995 e 2000, com 66 edições. O protagonista é Jesse Custer, um ex-pastor do Texas que embarca numa jornada para encontrar Deus, que abandonou o céu, e fazer com que ele assuma novamente a responsabilidade pelo estado do mundo. A série é uma mistura de gêneros, incluindo road trip, western, sobrenatural, humor ácido e sátira social. E se a proposta da história é sobre a busca por Deus, claro que a religião seria um tema abrangente no quadrinho, mas num sentido mais provocativo, questionando o livre-arbítrio cheio de violência gráfica. E é mais uma obra da Vertigo que recebeu uma versão em live action. Voltando agora para personagens da DC que foram levados para Vertigo, onde ficaram consolidados, vamos primeiro com uma equipe, a Patrulha do Destino.
A Patrulha do Destino foi criada em 1963 e era originalmente uma equipe de super-heróis que, devido a acidentes trágicos, adquiriram habilidades incomuns, mas também foram desfigurados ou deformados no processo. Mesmo com essa premissa, era só um quadrinho de herói, até Grant Morrison chegar em 1989 na edição 19 e escrever até 1993 na edição 63, reformulando a equipe totalmente e usando muito mais essa premissa de super-heróis desajustados enfrentando ameaças tão incomuns e surreais quanto eles próprios. Cada membro da equipe possui habilidades únicas, mas também carrega suas próprias lutas e traumas pessoais, e histórias marcadas por elementos de ficção científica, surrealismo e filosofia existencial. E dessa lista é o último item que tem uma versão em live action. Mas o próximo quadrinho também vem de um personagem esquecido da DC, que foi consolidado na Vertigo, e também pelas mãos do Grant Morrison. Esse é o Homem-Animal. O personagem foi criado em 1965. Ele é Buddy Baker, um homem que, depois de um acidente com uma máquina que explorava os campos de força do universo, desenvolveu poderes de adquirir habilidades dos animais. Mas era um clássico título de herói contra vilão. Até que em 1988, Grant Morrison reformulou o personagem, explorando um conceito metaficcional e existencial na série, rompendo as barreiras entre o personagem e o leitor. O quadrinho continuou com outros roteiristas como Peter Milligan, Tom Waite e Jamie Delano, mantendo o estilo também, mas foi o Morrison quem quebrou a quarta parede, fazendo o personagem consciente da sua própria existência nos quadrinhos. O próximo da lista é um quadrinho com uma narrativa complexa e cheia de reviravoltas. Esse é 100 Balas. Uma série criada por Brian Azzarello em 1999 com 100 edições. Feita como uma série de crime noir que explora temas de corrupção, vingança e moralidade. Na HQ, o misterioso agente Graves oferece a pessoas comuns uma oportunidade de vingança contra aqueles que arruinaram as suas vidas. Ele entrega a cada pessoa uma maleta contendo uma arma e 100 balas não rastreáveis. Assim, a série acompanha diversas pessoas que recebem essas maletas e como elas escolhem usar esse poder, ao mesmo tempo em que desenvolve ainda mais o próprio agente Graves. O quadrinho questiona as noções de certo e errado, discutindo a justiça, até mesmo aquela feita com as próprias mãos. Agora, um dos quadrinhos mais inventivos e inovadores do selo, trazendo um conceito único. O próximo da lista é Fábulas. Criado por Bill Willingham em 2002, indo até 2015, com 150 edições, sendo uma das maiores séries da Vertigo ao lado de Hellblazer e das variações de Sandman, inclusive com várias séries derivadas também. Fábulas se passa num mundo onde personagens dos contos de fada e da literatura clássica foram expulsos das suas terras natais e foram parar no mundo real, mais precisamente em Nova York, vivendo secretamente entre os mundanos. Personagens clássicos como Branca de Neve, Lobo Mau, Pinóquio, Chapeuzinho Vermelho, O Príncipe Encantado e muitos outros, cada um com as suas próprias personalidades, histórias únicas e dificuldades de viver entre os humanos. E por mais que se trate de contos de fada, o quadrinho fala de identidade, a busca pelo lar, a luta pelo poder e a complexidade dos relacionamentos interpessoais, numa narrativa contemporânea e madura, trazendo os problemas corriqueiros de um cidadão comum para esses personagens, subvertendo essas fábulas que a gente está acostumado a conhecer como histórias infantis. E para finalizar, um quadrinho brasileiro na Vertigo. Esse é Day Tripper. Escrito e desenhado pelos gêmeos Fábio Moon e Gabriel Bá em 2010, e diferente dos outros, esse quadrinho não vem numa série longa, é uma minissérie em 10 edições.
A HQ mostra as diversas fases da vida de uma pessoa normal. Nada de super seres aqui. A história dá foco para pequenas decisões que tomamos no dia a dia e como elas impactam na nossa vida. Apresentando o protagonista, Brás, inspirado em Brás Cubas, e trazendo ele em vários momentos da sua vida, abordando também a sua morte, até mesmo metaforicamente. É uma obra premiada, emocionante, que fala de família, de vida, de morte, de carreira e de momentos chaves da vida do ser humano. Um quadrinho cheio de mensagem e uma lindíssima reflexão de toda uma vida. Eu preferi não listar Watchmen aqui, porque eu considero que a HQ faz muito mais sentido e faz muito mais parte do selo DC do que do selo Vertigo. Por mais que tenha sido lançado algumas vezes na Vertigo também. Mas claro que existem várias outras ótimas criações desse selo que não couberam aqui, mas vale a menção honrosa, como por exemplo Vampiro Americano, Scalpo e Transmetropolitan. Mas agora deixa você a sua HQ favorita da Vertigo aqui nos comentários. A minha, é claro, é Sandman. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.